E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E agora nós vamos falar sobre o STF, os embates entre o Planalto e o STF, a divulgação do vídeo da reunião ministerial. Eu converso agora com o Sergei Cobra Arbex, que é advogado criminal e sócio do escritório Zulaê Cobra Ribeiro, Sociedade de Advogados e comentarista da Rádio Cultura. Doutor Sergei, boa noite. Boa noite, Denise. É uma honra estar aqui com você. Muito obrigada. E nós temos vários temas a tratar relacionados à justiça e política, né? Que as coisas estão caminhando muito junto. Nós tivemos na sexta-feira a divulgação do vídeo daquela reunião, foi motivo de polêmica depois das denúncias de Sérgio Moro. E naquela reunião, muita gente está discutindo vários temas relacionados aí a assuntos tocados pelos ministros. Começando pelo presidente Bolsonaro, que teria, em princípio, confirmado a intenção de interferir na Polícia Federal. Depois tivemos a fala também do ministro da Educação, né, falando contra o STF, ministro do Meio Ambiente, mas começando pelo presidente Bolsonaro. O mercado financeiro hoje teve uma reação favorável, achando que não há motivos para incriminá-lo a partir do vídeo. Se imaginava alguma coisa mais grave. Qual a sua avaliação do ponto de vista jurídico? Olha, Denise, do ponto de vista jurídico, nós sabemos que o Brasil passa por uma pandemia e uma pandemia que acaba atingindo também essa questão das instituições. Nunca o Brasil precisou tanto das pessoas compromissadas com esse poder de Estado, que é conferido também nas urnas e também decorrente da própria formulação do Estado brasileiro. Quando a gente fala desse tripé essencial, que é o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E eu vejo que as pessoas estão com muita dificuldade de engatar essa situação importante para nós brasileiros, que ao fim e ao cabo a gente quer o quê? A gente quer tranquilidade, a gente quer governo eficiente e um judiciário que faça essa modulação que nos favoreça. No caso do vídeo, a despeito de você imaginar que deveria ou não divulgar, já está divulgado. E ali, até mesmo o presidente falou em crime de abuso de autoridade, está pensando em suspeição do ministro Celso de Mello, que não cabe nesse caso, até porque suspeição, na acepção técnica do termo, é quando a pessoa ou aquele juiz tem interesse na causa, demonstra isso de maneira contundente. Não é o caso, ele pode até ter errado na decisão de ter divulgado todo o conteúdo desta reunião, mas o fato é que já está divulgado e ele entendeu enquanto magistrado, porque é importante que todos saibam que nós estamos na fase da investigação e na investigação a discrição é a pedra de toque. Só que se trata do presidente da República e se trata de uma acusação gravíssima na qual o Procurador-Geral da República fez essa requisição. Então tem um contorno diferente. E aí, nesta reunião, nós temos ali diversas situações que podem sim implicar em diversas situações de análise da investigação. Não só na questão da investigação da Polícia Federal, é fato que no campo político já havia um desgaste entre o ministro Sérgio Moro e o presidente da República, fica claro isso. O ministro Sérgio Moro na reunião com o braço cruzado o tempo inteiro, pouco participou, parece que já tinha sido comunicado anteriormente da demissão do delegado. Exatamente, ainda em relação à posição do presidente Bolsonaro, o Sérgio Moro já tinha divulgado antes, logo no dia que ele saiu, que houve uma conversa do presidente questionando investigações que envolveriam políticos, deputados à base aliada. Ele perguntando, ele falou, mais um motivo para a troca. E depois da divulgação desse vídeo, o ex-ministro Sérgio Moro mostrou outras conversas em que ele falava, Valeixo tem que sair. Valeixo era o superintendente da Polícia Federal. Então, dando a entender que não era uma questão de segurança, o que foi citado na reunião, como se cogitou e a defesa do presidente chegou a alegar. Nesse caso, se poderia caracterizar um crime que leve esse inquérito adiante com base nas conversas que eles tiveram pelo WhatsApp, pelo que saiu da reunião e também pela própria decisão do presidente, que o que ele fez foi trocar mesmo o superintendente, não é? E começou depois, no segundo escalão, com o Rio de Janeiro. Olha, é muito importante para nós, tudo que o Brasil não precisa é mais uma pessoa ligada à área da justiça e do direito que traga mais conturbação. Eu sei que as pessoas estão agitadas, o Brasil passa por uma fase muito difícil, infelizmente a nossa imagem lá fora não é boa, olha só esse recente papelão, até os Estados Unidos se posicionando de maneira... Mas toda investigação, ela deve se valer da cautela e da discrição e do cuidado. Vai ter que ser aferido
se o presidente queria ou não interferir na Polícia Federal por conta dos seus apadrinhados, ou se era aquela prerrogativa que ele tem mesmo de trocar a chefia da Polícia Federal. Isso vai fazer parte do inquérito. O que eu sempre digo é que nossa democracia, ela engatinha muito. Há pouco tempo que a gente exerce democracia. Nós estávamos conversando nos bastidores isso, Denise. Não é fácil democracia, mas não tem outro sistema melhor. E eu tenho a impressão que os poderes ainda estão se acostumando com tudo isso. Recentemente, aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes foi muito contestada. E com razão, porque você impedir a posse de um diretor da Polícia Federal, resumidamente, ele já disse que a investigação que estava em curso no Supremo tinha muita razão de ser. Mas é fácil criticar, mas ao mesmo tempo você tem que entender que se trata de uma acusação muito grave. Então vamos esperar os acontecimentos com cautela para a gente não avançar, até porque a reunião implica outros ministros, implica outras situações, e isso tudo vai fazer parte desse inquérito. Agora, a situação dos outros ministros seria parte de um outro inquérito ou seriam incluídos nesse mesmo, que o tema é outro? Aí vai depender de como as coisas andarem nesta investigação. Todo mundo fala, a gente não merecia isso nesse momento. O país já passa por uma situação difícil. Eu sei que a análise aqui é jurídica, mas a gente não tem como se furtar de fazer uma análise política. Tivesse a presidência da República alocado todos os seus esforços recentemente no combate à pandemia, é muito sintomático que na reunião você não vê uma só palavra de estratégia com relação à saúde do Brasil. E era o ministro novo, que tinha acabado de haver a troca do ministro que Mandetta. Que é interino ainda, né? Na época era o Taixe, você tem razão. Mas mesmo assim, o Taixe chegou lá, ficou com uma cara, né, meio assustada, pouco participou, sem nenhum tipo de brincadeira. Mas a verdade é que você não vê um plano nacional de emergência para atuar na pandemia. Ao contrário, o presidente fez críticas muito duras, né, inclusive usando palavras para se referir a dois dos governadores que podem até ter interesse político, mas que estão convivendo com as piores situações do Estado, e o prefeito de Manaus, que eram exatamente as três piores situações que nós tínhamos naquele momento em relação ao avanço da pandemia. Não é? Então, se percebe que há uma divergência. Agora, uma coisa que chama a atenção é que o presidente Bolsonaro, durante todo o tempo, não falando só da reunião, mas em vários procedimentos, ele se sente ameaçado, como se alguém quisesse dar um golpe, se alguém quisesse ir adiante com o processo de impeachment. Nós até temos mais de 30 pedidos no Congresso, mas motivados muito pela atuação dele, por exemplo, em relação à pandemia, em relação a outros procedimentos dele que geram polêmica, não é? Eu nem mediria esse teu diagnóstico por conta do número de pedidos de impeachment, porque isso é uma praxe do sistema republicano brasileiro de uns tempos para cá. Todos enfrentaram, né? O próprio Partido dos Trabalhadores sofreu vários impeachments e pediu vários impeachments, inclusive na época do Fernando Henrique Cardoso. Sim. Então isso não é para mim a medição. A medição é o próprio presidente que no dia seguinte que tomou posse, aliás, antes já falava, olha, eu não vou sair, eu não aceito em processo de impeachment. Ninguém falava em impeachment. Então, o debate aqui ele é jurídico, político, mas aí tem uma circunstância de personalidade realmente complicada. Mostra toda a falta de vocação para atuar nessa crise de pandemia. E você eleger o Supremo Tribunal Federal como inimigo ou um presidente de Congresso pode até parecer simpático à população e é uma narrativa política até aceitável. Mas a partir do momento que o inimigo é a pandemia, é o vírus, ele perdeu um pouco o senso comum, ou muito, não perder um pouco, de como tratar isso de forma política estadista. Um estadista, ele tem que entender o momento que o país está passando. E o momento que o país está passando agora é para atacar o vírus. É assim que se comporta um estadista. Já diziam tantos outros estadistas, você tem que tomar medidas ainda que sejam impopulares. E a impressão que dá é que ele está muito preocupado em acertar a questão política, um medo desmedido que está resultando em tudo que está acontecendo agora. E acaba tendo consequências nas próprias ações do presidente, por exemplo, para motivar, estimular e até participar de aglomerações de manifestantes favoráveis a ele. Então é uma coisa que estimula, porque seriam pessoas que iriam apoiá-lo. E mesmo na reunião, quando ele citou essa questão de brasileiro ter armas, a população ter arma contra um golpe que supostamente poderia acontecer. Então a liberdade garantida pelas armas. E ele tomou medidas para liberar a compra de munição, para permitir que as pessoas tenham mais armas, sem rastreamento pelo Exército, foi uma medida que na época não se entendeu muito, e pela fala do presidente na reunião dá até para entender o porquê, né? Eu como advogado
posso falar muito sobre o aspecto jurídico, como tudo isso envolve o processo. O próprio presidente, em primeiro lugar, precisa sair do Twitter. Não dá. Tudo bem que ele tem uma narrativa importante de que os outros presidentes sequer faziam coletivas. Bom, isso é bom. Ele tem uma forma de se colocar mais à disposição. Mas para fazer o que faz não adianta. Segundo lugar, discutir as questões que estão realmente importantes no primeiro plano. Na pandemia, a gente viu muito médico, muito engenheiro que virou médico, advogado agora, engenheiro, advogado, médico que vira advogado. Então, você pode perceber que com a divulgação do vídeo, com a questão das armas, o entorno político, tanto da oposição quanto da situação, começa a discutir. Mas é abuso de autoridade? É suspeição? E começa a propagar isso como... Tudo é uma questão de interpretação de normas jurídicas. A gente não pode transformar o judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal e os entes da Justiça, como legisladores ou executivo. Nós já tivemos esse problema lá atrás. Aliás, é importante dizer isso, o próprio presidente Bolsonaro é um sintoma de violação do Estado de Direito que a gente teve num passado recente. Goste-se ou não das pessoas que sofreram essas questões. Então, o próprio resultado de um judiciário mais ativista, ultrapassando as funções, é o próprio presidente, a eleição do presidente, de uma pessoa que agora reclama do que lá atrás foi impróprio. A lei de abuso de autoridade foi promulgada por esse governo e ela é bem específica. Então agora não adianta reclamar também que você pode estar incluído nas situações que estão como regramento oficial. Agora, do ponto de vista jurídico, tudo isso que está acontecendo, vídeo, inquéritos e tudo mais, podem acabar juridicamente levando o presidente a uma situação mais difícil, que é o que ele parece ter temor desde quando tomou posse? Pode. É curioso que a comemoração de que o vídeo não implica num crime direto com relação à Polícia Federal, que faz nos pensar se é que era bom ter divulgado do ponto de vista jurídico. Eu sei que do ponto de vista político, a nação esperava assistir, até porque se criou uma expectativa muito grande. Mas ali você abriu um leque muito grande de outras situações. Você vê que o rol dos crimes que o Procurador-Geral da República está investigando, tem vários ali, advocacia administrativa, influência, tem muitos, tem um cabedal. E nós vamos ter que enfrentar a pandemia mesmo com esse problema. É assim que a gente cresce enquanto democracia, exigindo mais dos poderes, mas também exigindo bom senso, tranquilidade, coragem, mas que não significa você ir para a rua e fazer um ato translocado, abraçar as pessoas no meio da pandemia. Qual é o significado que você passa isso? O presidente da República agora à noite foi visitar o Procurador-Geral da República. Está errado. Ele não tinha que ter feito isso. Que o procurador no momento pode dar a que o palavra procurador final, né? É responsável pelo inquérito, qual é o recado que ele passa? Então, falta realmente equilíbrio para as ações. Eu sei que num passado recente a gente teve muitos problemas, mas não é o fato da gente ter tido problema de corrupção que nós vamos admitir outras situações que pode não ser corrupção de dinheiro, pode não ser corrupção, mas qualquer tipo de violação do Estado é tão grave quanto. Não é só a corrupção que ataca a nossa vida no dia a dia, é arbitrariedade, é violência, é falta de compromisso com o Estado. Tudo isso faz parte dessa cultura jurídica, política, que a gente precisa ter homens e mulheres cada vez mais preparados para a gente seguir em frente. E a torcida é por uma pacificação que permita entendimento no combate ao desafio maior que nós temos agora, que é a pandemia e depois a crise econômica, né? Parece muito óbvio, mas às vezes o óbvio é difícil de fazer. As pessoas acabam complicando. O objetivo nosso é esse, sairmos da questão da pandemia. Ninguém tem culpa, não adianta buscar os culpados agora, para a gente poder instrumentalizar uma economia que vem difícil, muito difícil, um ambiente jurídico muito disperso. Na nossa área jurídica, o Poder Judiciário está parado. Então, nós vamos avançar sim, com responsabilidade e com coragem de fazer o que precisa ser feito. Perfeito, eu agradeço muito a participação aqui de Sergei Cobra Arbex, advogado criminal, sócio do escritório Zulaê Cobra Ribeiro Sociedade de Advogados e comentarista da Rádio Cultura. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você, um abraço. Uma boa noite com vocês.